Então, bom, boa noite mais uma vez a todos aí. E hoje vamos então terminar a unidade 1 e nunca sei se e a gente vai ver então um pouquinho de tensões verticais devido às cargas aplicadas na superfície de um solo, né. A gente já viu em outras matérias aí que, hidráulica, fenômenos de transportes, né, que a pressão ela é profundidade é função do peso específico. Mas como será que ela se distribui? É uma distribuição, por exemplo, uma carga que se coloque na superfície de um solo. Como que ela se distribui no terreno? Será que ela é, homogênea? Por exemplo, uma carga com superfície quadrada, ela vai ter uma uma carga distribuída, então, no solo, quadrada também, da mesma dimensão? Como será que ela se distribui? Aonde é a máxima pressão de uma, tensão vertical devido à carga aplicada na superfície? Isso é importante, principalmente nas questões de fundação, né. Hã, então, para saber qual é a carga, como é que essa carga vai se distribuir no terreno, no solo, e aí eu poder escolher a posição, a profundidade do solo, a camada do solo, que atenda a essa solicitação estrutural, né, da fundação. Como sempre a gente começa com um problema proposto, deixa eu ver, um problema proposto sobre o assunto que a gente vai desenvolver hoje, né. Então, eh, é um esforço externo feito num terreno, né, um esforço, uma carga externa na superfície do eu tenho o Lucas está tentando entrar aqui, não está conseguindo, e não sei o que acontece aqui. Bom, então é uma carga externa, né, a base é circular, né. Esse exercício proposto quer saber, então, como que esse solo vai responder
a respeito dessa base circular aqui, né. Quais são as tensões verticais e como elas vão se distribuir ao longo da profundidade? Bom, esse exercício proposto, então, ele quer saber quais são, então, a as tensões verticais nesses pontos aqui, no eixo dessa base circular, na extremidade dessa base circular e num ponto C afastado, então, da carga externa aqui. Então, ele deu aqui o carregamento uniforme aqui de 50 kPa, né, carregamento, as pressões, as tensões ou pressões aqui exercidas sobre essa base aqui no solo, de 50 kPa, e está falando que essa base tem um diâmetro de 2 metros. E foi dado também o o peso específico dos materiais envolvidos, né. Foi dito que tem nível d'água, essa base está sobre uma argila mole e abaixo da argila mole um pedregulho e acima da base, só que foi feita uma escavação, né, para se colocar, então, essa fundação aqui circular. Eu tenho areia fina, tá, e tenho nível d'água com profundidade, início do nível d'água com profundidade de 1 metro. Ele quer saber como é que se distribui, então, essas tensões verticais no solo. E as tensões geostáticas, né, elas, nós já vimos isso em outras aulas, né, são aquelas que são devido ao peso próprio do fluido, do do solo, né, que seria o caso aqui, ó. Isso aqui é a letra sigma, que representa, então, a tensão vertical, e eu tenho as tensões efetivas, né, são aquelas que efetivamente ocorrem no maciço, né, devido a cargas externas. Isso aqui é peso próprio do solo, isso aqui é a carga externa. Professor, eu consegui entrar aqui, desculpa atrapalhar a aula, né? Eu consegui entrar aqui agora, mas se por um acaso cair de novo, é porque a parte elétrica da região aqui tá uma bosta, tá? Só para Tá deixar bom, claro. tá bom, tá bom. Fique frio aí. Bom, hã, dei uma paradinha aqui para admitir uns colegas aqui, foi, hã, alguma coisa que aconteceu aí que os procedimentos não estavam atendendo, mas já estão todos online aqui com a gente. Bom, então estava falando então que a gente tem as tensões geostáticas, que é a letra sigma, né, que é devido ao peso próprio, né. Então, a a pressão é peso específico vezes altura, então, o peso próprio ele vai aumentando, então, em função da da profundidade, né. Ah, e eu tenho as tensões verticais, né,
que é o que a gente vai ver nessa aula aqui, que são como que as cargas externas elas são reproduzidas no terreno, no solo. Vocês vejam que elas são diferentes, né? Essa daqui de peso próprio, isso aqui de carga externa, onde eu tenho a tensão vertical. Para eu ter, então, a, a tensão efetiva, que é o sigma linha, que a gente chama, né? Eu tenho que fazer a soma, então, de todas as tensões, as tensões geostáticas, as tensões verticais e descontar a pressão neutra, né, que é devida ao nível d'água. Tá? Isso me dá a pressão efetiva, então. Né? Pressões ou cargas de contato. Para garantir a estabilidade das estruturas, é preciso conhecer muito bem o comportamento das tensões verticais aplicadas pelas edificações no solo. Então, você garantir, então, que o seu solo vai resistir às cargas de fundação, por exemplo, significa também que você tem que ter o conhecimento prévio dessas cargas externas, né, para poder dimensionar adequadamente a profundidade e o material que você vai, ter que encontrar ou dispor para fazer frente às cargas das edificações. Né? E os estudos do comportamento do solo após a aplicação de uma solicitação, carga ou tensão imposta por uma edificação, por exemplo, é baseada nas relações tensão, deformação e tempo. Tá? Então, a análise de um comportamento de um solo leva em conta tensão, deformação e tempo. Para o dimensionamento de fundações, utilizam-se métodos diferentes para o cálculo e verificação da deformação e ruptura. Por exemplo, nesse caso aqui, famoso aqui, dessa torre aqui, que todo mundo conhece, né? Ela sofreu, então, uma deformação. O solo sofreu uma deformação. Ou seja, ela não foi construída assim, inclinada, ela foi construída na vertical. Mas, nesse ponto, nessa área aqui do solo, ele sofreu uma deformação. Mas ela não foi suficiente para gerar uma ruptura e aí desestabilizar toda a estrutura. Não foi suficiente para gerar a ruptura, né? A ruptura do solo e, consequentemente, também a ruptura da edificação. Né? Sabe-se que o solo, logo após a aplicação de uma carga, deforma-se até o seu rompimento. Ou seja, primeiro ocorre a deformação e depois a ruptura. Assim, a análise deve estar baseada nas deformações e na ruptura, lógico, né? O solo deve resistir às solicitações impostas pela estrutura sem sofrer colapso, rompimento. Essa, então, é a função da geotecnia, da mecânica dos solos, frente, então, às fundações, né? E a distribuição de pressões no solo, né? Por exemplo, aplicada por uma fundação, depende não só do material utilizado na construção, mas também do tipo de solo encontrado, ou seja, é uma conjunção entre o que você tem de solo como elemento resistível e o que você tem, então, de fundação, né, como elemento de atuação. Né? E a gente sabe, mais ou menos, por exemplo, solos arenosos, né, aqueles que contêm areia, ocorrem preferencialmente as deformações devido ao cisalhamento.
solos argilosos, as deformações são volumétricas. O que quer dizer isso aí? Que no solo arginoso, as deformações, devido a esse cisalhamento, ele tende a, vamos dizer assim, cortar o solo, né? E no solo arginoso, a deformação ele vai perdendo volume, perde volume, mas não ocorre cisalhamento. O, o comportamento do solo após a aplicação de cargas superficiais, por exemplo, a fundação, como já foi dito, e aqui está em destaque, depende então da tensão, da deformação e do tempo. Para o dimensionamento de fundações, há diversos métodos de cálculo e a verificação da deformação e ruptura. Bom, então a gente precisa saber o que é deformação, o que é ruptura. Deformação. Determinar a máxima movimentação admitida para uma edificação sem sofrer um colapso. Ruptura. O solo deve resistir às solicitações impostas pela edificação sem sofrer colapso. Então, essas são as duas situações em que eu tenho que analisar, então, o solo, né? Frente a uma carga externa, uma fundação, por exemplo. A gente fala em fundação, mas podia ser, por exemplo, uma caixa d'água gigantesca que você apoia no solo, um, um local onde você faça um aterro, né? Todos geram, então, cargas externas, né? E vamos ter que identificar como é que o comportamento dessas cargas externas, sendo ela concentrada ou distribuída, como que ela age no solo, para a gente encontrar, então, a solução mais adequada para as diversas situações. Isso aqui a gente já viu, não sei nem o que está fazendo esse slide aqui. Agora vamos ver como é que essas cargas externas, né? Como é que ou as cargas concentradas de fundação ou distribuídas de fundação, ou outras quaisquer, como é que elas se distribuem no solo? Bom, a distribuição de tensões no solo varia com a posição e a profundidade. À medida que a profundidade aumenta, os acréscimos de tensões abaixo da área carregada diminuem, porque a área afetada aumenta com a profundidade. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui, que com o aumento da profundidade, os acréscimos de tensão diminuem. O que está dizendo aqui? Ó? Essa aqui é a tensão inicial, o sigma zero. Né? À medida que eu vou aumentando a profundidade, então, eu vou, nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui são as curvas de mesma tensão, né? Essa daqui é 80% da tensão inicial. Essa curva aqui é 50% da inicial, até chegar a 10% então da tensão inicial, e a partir disso é considerado então que ela não tem efeito mais da tensão da carga inicial. Unindo-se os pontos de tensão com o mesmo valor percentual de pressão iguais, forma-se as isobaras, que constituem o bulbo de tensões. Então, isso aqui é chamado bulbo de tensões. Como é que uma carga externa distribuída como é que ela atua no solo? Então, ela vai perdendo tensão com a profundidade, tá? E ela, e ela é, nas extremidades, ela é máxima, né? Sempre, e na área ela se distribui sob essa forma aqui de bulbo. Né? A representação, então,
A gente já sabe como é que ela se distribui, através de um bulbo de tensões, né. E ela é tanto maior quanto mais próxima for da superfície, né. E como é que a gente representa isso? A representação das distribuições de tensões, no solo, hã, a distribuição dos acréscimos das tensões em planos horizontais em diferentes profundidades. Então está aqui, ó, tá. Hã, então uma carga inicial, sigma zero, né, como é que ela se distribui então? A carga em relação ao solo. O solo responde assim, ó, a carga responde assim. A soma das tensões, que seria isso daqui, ó, a soma das tensões, isso aqui é no solo, né, isso aqui é das cargas, a soma das tensões, a pressão efetiva, que é o sigma linha aqui, final, ela é igual à tensão inicial mais a variação de sigma, né. Um um jeito prático de se calcular, então, de estimar as tensões a uma certa profundidade, né, é considerar que as tensões se espraiam, né, hã, ou seja, segundo as áreas crescentes, então é adotado geralmente um ângulo de 30 graus aqui, e em função da profundidade, se tem então a distribuição da carga aqui, ó. O que que eu faço aqui? Hã Aqui eu tenho 2 L's de comprimento dessa carga de atuação. Ponho um ângulo de 30 aqui nessa profundidade. O que exceder esses 2 L's aqui, essa extensão de carga, né, eu distribuo a carga inicial nesse novo comprimento. Então, eu vou reduzir a a a tensão inicial por uma área maior, né, um comprimento maior, né. E existe uma fo então, em cada profundidade, eu consigo calcular a tensão vertical. Eu consigo calcular a tensão vertical. Se eu adotar o ângulo de 30 graus, a fórmula da tensão vertical em uma dada, hã, em uma dada carga externa, né, é dado por essa fórmula aqui, simplesmente uma distribuição trigonométrica, né, do da carga inicial em função da profundidade, né. Então é essa fórmula aqui. Mas, ela não tem um conteúdo teórico sólido, né. Então ela serve para estimativas, mas não para cálculos, executivos, né, para cálculo mais, para obras, assim, com maior necessidade de fundamento teórico, né, de solidez, tá. Mas em pequenas obras pode-se utilizar isso daqui também, tá. Um detalhe, como que essa carga aqui, ó, inicial, né, essa tensão inicial, o sigma zero, né, eh, ela pode ser distribuída, mas ela pode ter qualquer formato, né. Ela pode ser triangular, pode ser circular, pode ser retangular, pode ser quadrada, né. E a vantagem dessa metodologia prática aqui é que você pode utilizar para qualquer forma de distribuição de carga de sigma zero. A gente vai ver ainda hoje, algumas formulações para se calcular o sigma v, a distribuição, a a tensão na vertical, né. E elas são
específicos para algum tipo de carregamento, ou retangular, onde o B é maior, muito maior que o A, que o lado A, para quando for circular, quando for distribuição não normal, quando for carga concentrada, né? Então, a gente tem várias aí fórmulas para calcular, então, a tensão. Espera aí que o João está falando que ele está tentando entrar e não está conseguindo aqui, que eu não estou liberando, na verdade. Então, voltando aqui ao nosso assunto aqui, né? Então, tem um outro tipo de espalhamento, esse daqui, raramente utilizado, porque ele tem conteúdo teórico não adequado, né? É de você fazer a distribuição de cargas assim, ó, por espraiamento, né? Ah, deixa eu responder aqui para o João. E então isso daqui não se utiliza mais, mas é um método também de calcular a tensão vertical, né? E os métodos para a gente calcular então a tensão vertical, eles se baseiam num negócio chamado teoria da elasticidade. Eles admitem que o solo ele responde pela lei de Hooke, né? E não sei se vocês lembram da lei de Hooke, é aquela lei da mola, né? Quanto você comprime ou expande uma mola, ela vai desenvolver uma, uma determinado esticar ou comprimir um determinado comprimento, que é a função, então, da força que é aplicada, essa lei de Hooke. Tá? Então, a, essa teoria de elasticidade, apesar dela não ser muito representativa daquilo que efetivamente acontece no solo, mas ela é utilizada em quase todas as fórmulas para dedução aí de tensão vertical. Mas ela tem algumas hipóteses que têm que ser preenchidas para poderem ser utilizadas as fórmulas, né? O solo é contínuo, homogêneo e isotrópico. Primeira, segunda,
a relação entre as tensões e as deformações é linear. A terceira, as tensões no solo são distribuídas em linhas isóbaras, que formam o bulbo de pressão. Tá? Então, tem que atender a essa distribuição aqui. Ó. Senão, não dá para aplicar as fórmulas que nós vamos começar a ver agora, para determinar, então, a tensão vertical. Existem mais do que essas aqui, mas as principais são essas, né? Então, é a solução de Terzaghi, a de Bolsinesky, a de Newmark, estou faltando um R aqui, depois eu vou consertar, e a de Love. Né? E vamos começar vendo, então, a solução de Terzaghi para determinar, então, tensão vertical no solo. Quando se tem uma área carregada sobre uma placa de forma retangular, com largura infinita e comprimento infinito, onde as dimensões é consideravelmente maior do que a outra, o que está dizendo aí? Está se dizendo, então, que quando a área carregada, uma dimensão for muito maior do que a outra, tá? Tem-se que os esforços induzidos na massa de solo podem ser determinados através da expressão da figura. Essa daqui, ó. Então, numa determinada profundidade Z, tá? Para um determinado ponto, né? Essa redução de tensão vertical, né? Ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, aqui eu botei, então, as reduções de tensão vertical, né? Quero saber qual é a tensão vertical nesse ponto M aqui, tá? E quero saber qual é a tensão vertical desse ponto M a essa profundidade aqui. O que eu faço? Eu traço, então, uma vertical nesse ponto M aqui, o processo é meio gráfico, tá? Interligo, então, esse ponto aqui com o ponto médio da área da carga, tá? Aí eu estou criando esse ângulo beta aqui, faço a leitura desse ângulo beta, e aí eu vou formar, então, esse ângulo A, que é a bissetriz do ângulo que sobra aqui, tá? E a fórmula para calcular, nesse caso aqui, pela solução de Terzaghi, é assim, a tensão vertical, né, ou tensão em Z, é a pressão aplicada, distribuída na área carregada, que multiplica, então, esse ângulo alfa aqui, ó, esse ângulo alfa, mais seno de alfa, vezes cosseno de 2 vezes esse ângulo beta aqui. E lembrando-se sempre que a tensão, isso aqui não é tensão efetiva, né? É a tensão vertical. Para eu ter a tensão efetiva aqui nesse ponto M, eu ainda tenho que somar a geostática, né? Isso aqui é só devido à carga. Ainda tem a devido ao peso próprio, que é a geostática. É o que está dizendo aqui, ó. A tensão efetiva é igual à tensão vertical calculada nesse ponto M, mais a tensão geostática, devido, então, à profundidade. E outra solução é a de Bolsinesky. Bolsinesky, sempre em função admitindo, então, a elasticidade do solo, né? Essa condição de validade dessas fórmulas, ele definiu que as equações que fornecem as componentes das tensões em um ponto arbitrário de qualquer dentro de um maciço semi-infinito,
linear, elástico, isotrópico e submetido a uma carga concentrada? Bom, então, o que a gente pode dizer aqui? Que Terzaghi é para carga distribuída, onde um lado é maior do que o outro da área distribuída. A de Boltzmann é quando eu tenho carga concentrada. Tá? E eu quero saber, por exemplo, nesse caso aqui, quero saber qual é a carga concentrada numa profundidade Z, tá? E para uma distância, que eles chamam aqui de raio, né? Distância horizontal, né? Para uma distância horizontal em relação ao ponto de aplicação dessa carga concentrada. Isso vai formar, então, um ângulo, né? Um ângulo entre a vertical do ponto de aplicação dessa carga concentrada e o ponto em que eu quero saber qual é a tensão vertical. Esse é o ângulo alfa, então. Tá? E a forma para eu ter essa tensão vertical, né, essa tensão vertical aqui, ó, nesse ponto P, seria assim, 3 vezes o Z ao cubo, 3 vezes a profundidade ao cubo, dividido por 2 vezes π vezes essa distância horizontal r ao quadrado, mais a profundidade z ao quadrado, isso aqui elevado a 5 meios, tá? Tudo isso aqui multiplicado, então, pela carga concentrada. Tá? Lembrando ainda sempre, né, que isso que a gente está calculando através dessa fórmula aqui de Boltzmann é só a tensão vertical. Para eu ter efetiva, eu tenho que somar a geostática. E se tiver água, tem que tirar a poropressão ainda, né? Se estiver saturado. E está aqui um exemplo, então, dessa de Boltzmann, né? Bom, aqui está numa nomenclatura que, infelizmente, até hoje, nos livros de mecânica dos fluidos, mecânica dos solos, obras de terra, tal, ainda é muito utilizado tratar carga, né, como tonelada à força, né? Isso aqui é tonelada à força. Bom, a tonelada à força, que não faz parte do sistema internacional, né, ela equivale, nesse caso aqui, a 137,34 quilonewtons. Tá? Coloquei aqui, para você não saber que isso aqui é carga concentrada. Né? Então, foi dada uma carga concentrada de 137,34 quilonewtons, tá? E quer saber qual é a pressão no ponto A e a pressão no ponto B, né? Obviamente a pressão, tensão ou pressão vertical, né? Quer saber essas duas tensões verticais aqui nesses pontos aqui em relação à carga concentrada. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o Z é igual a 3,5. O raio, ou a distância horizontal da carga concentrada, no caso de A, ela é zero, porque ela está já no eixo da carga concentrada, e o de B é 2 metros. Então, o θ, esse ângulo θ aqui, por trigonometria, né, o θ é o arco tangente da hipotenusa, né, dividido, então, desculpa, do cateto menor dividido pelo cateto maior. Seria, então, 2 dividido por 3,5. Tá? Isso aqui é o arco tangente. Então, faz essa divisão aqui, isso aqui é a tangente, depois acha o arco que corresponde a essa tangente desse valor aqui. Em algumas calculadoras está como arquitangente, em outras está como tangente a menos 1, tá? Mas é para calcular o arco. Tá? Nesse caso aqui deu 29,74 graus. Tá?
Então, utilizando a fórmula, então, que a gente já viu de Boltzmann, né, é essa daqui. Então, vamos lá, vamos substituir os valores. A tensão vertical, né, aqui na posição a 3,5 metros, ela é 3 vezes o Z, que é 3,5 ao cubo, dividido por 2 vezes π. Aqui é o raio, a distância horizontal ao quadrado, no ponto A ele é igual a zero, mais o Z elevado ao quadrado, tudo isso a 5,5, tudo isso aqui multiplicado, então, pela carga concentrada, 137,34. Isso deu, então, 5,35 quilonewtons por metro quadrado, que é a tensão vertical no ponto A uma profundidade de 3,5. E no ponto B que ele está pedindo? É a mesma coisa, tá? O que vai diferenciar, a profundidade é a mesma, o que vai diferenciar é a distância, né, que eu quero na horizontal em relação à carga concentrada. Está se pedindo aqui um ponto B a 2 metros do eixo, né? Então, a única diferença dessa fórmula aqui é que aqui, em vez de ser 0, é 2, que é essa distância aqui do ponto B, distância horizontal. E a carga concentrada é a mesma, a profundidade é a mesma, né? Então, isso vai dar, então, 2,64 quilonewtons por metro quadrado. Mais uma vez, lembrando que a gente está calculando só a tensão vertical nesses pontos. Para ter a efetiva, eu preciso somar, então, a tensão geostática, tá? Para ter efetiva. Só calculamos a tensão vertical. Para ter a efetiva nesses pontos, tem que somar a geostática, que é devido ao peso próprio. Outra solução é de Newmark. Isso aí está certo, mas aqui está errado. Faltando aqui um R. Vou consertar depois. Ô, professor, Fale. eu observei ali que o ângulo ali, a gente encontrando o ângulo ou não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente não utiliza aí no cálculo. Como é que é? Espera aí. Deixa eu ver se já chegou mais alguém aqui. Não. Fale. Eu estou falando só porque o ângulo, o senhor calculou o ângulo aqui, o arco tangente, correto? Sim. Só que se a gente calcular ou não, não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que Não, na não, prova fórmula você não. pede. Para que serve esse ângulo aqui? Na realidade, ele pediu, o que deveria ter sido pedido é assim, para um ângulo de afastamento de 29,74, qual é a tensão vertical nesse ponto B a uma profundidade de 3,5? Depende de como você, você solicita, né? Como é solicitado o dado, né? O cálculo, eu concordo com você, que a, não leva em conta o ângulo, não leva em conta o ângulo. Mas poderia levar, dependendo do que eu pedi. Eu quero um ângulo, quero um afastamento de 30 graus da carga concentrada. Aí você não vai ter esse valor aqui, você vai ter que calcular, tá certo? Tá, entendi. Agora entendi. Tá bom? Sempre dá, Ok, ok. a gente sempre dá exemplo ideal. Muito bem. Então, esse cara, Newmark, ele utilizando as equações de Boltzmann, que é essa daqui que a gente acabou de ver, ele, permite, então, que você trabalhe com geometrias diferentes, e ele faz, para tornar o método mais preciso, ele faz decomposições de área, né? O que é a decomposição de área? Bom, ele determinou um negócio chamado fator de influência na área, na determinação da tensão vertical, tá? Então, eu tenho uma determinada
carga, né? Uma pressão, uma tensão externa, que é aplicada numa superfície retangular, com lado B e A, tá? E ele determinou dois fatores, né? Um fator chamado M, que é a divisão entre o lado A, o maior lado, dividido pela profundidade, onde eu quero medir, então, a tensão vertical. E um outro fator, que é o N, que é o lado menor dividido pela profundidade. A fórmula, a fórmula tem uma fórmula que te dá direto isso daqui, mas ela é muito complicada, a possibilidade de você errar aqui é muito grande. Então, ele propiciou um gráfico para fornecer essas tensões verticais, né? E o fator de influência está aqui, ó. Então, para eu calcular a tensão vertical, ou tensão em Z, ela vai ser igual, então, a pressão aplicada vezes esse fator de influência. Lembrando, mais uma vez, que a tensão efetiva nesse ponto é a tensão vertical, que você vai calcular, mais a tensão devido ao peso próprio. Mas que gráfico que é esse aqui? É esse aqui, ó. Então, eu falei para calcular o N? Calculo o N, tá? E calculo o M. Então, digamos aqui que o M deu 1 e o N deu 0,5. 0,5 é aqui, e o N igual a 1. Aonde cruzar, eu venho aqui e pego esse fator, Isso aqui também é o mesmo gráfico, tá? Só que com mais curvas, tá? E ele determina também um negócio chamado área de influência. Bom, por exemplo, se eu quiser, o caso 1, eu quero determinar qual é a tensão vertical numa área de aplicação aqui, que tem de base X e de outra dimensão Y, tá? E eu quero saber na extremidade dessa área aqui de aplicação da carga distribuída, tá? Então, nesse caso aí, ele fala assim, no caso 1, as arestas dessa área aqui são x e y, tá? É a própria área da carga distribuída, carga externa distribuída. Aí, se eu quiser saber um ponto nessa área distribuída aqui, no caso 2, no centro. Tá? No caso do centro, eu tenho 4 áreas de distribuição aqui. Vocês já vão entender o que é isso aí. Calma. Tá? No caso em que eu quero saber uma lateral dessa área aqui, vou dizer, o ponto C aqui, tem-se 2 áreas de influência, essa e essa. No caso 4, em que eu quero saber numa outra aresta dessa área aqui, né, também tem-se 2 áreas de influência, como essa também, né? Bom, então vamos tentar fazer um exemplo aqui. Eu sei que a coisa não ficou muito clara. Para mim, até eu me confundo algumas vezes aqui, né? Então, tá. Então, está dito aqui um exemplo. Foi projetada para uma edificação, uma fundação em radier. Vocês lembram que a fundação de radier é aquela que usa a laje contínua, né? Então, ela distribui todas as tensões, todas as cargas verticais nessa laje horizontal, isso é chamado de radier, né? Uma fundação direta, né? Calcule o acréscimo de tensão, sigma V, que uma carga, sigma zero, de 100 kPa, tensão,
provocará 10 metros de profundidade dos pontos X, Y e Z. Então, ele quer saber qual é a tensão vertical aplicada nessa carga inicial de 100 kPa, vai provocar, então, uma profundidade de 10 metros nesses pontos aqui, ó. Vamos ver se chegou. Nesses pontos aqui. Foi dado, então, as dimensões, né, da área de aplicação da carga externa, 18 por 9, tá? E aqui estão as coordenadas dos pontos que ele quer saber as tensões verticais. Não é tensão efetiva, é tensão vertical. Muito bem. Então, vendo a área de influência no ponto X, é a área total aqui, uma quadrícula, é a área total, 18 por 9. No ponto Y, são 4 quadrículas de 9 por 4,5. 1, 2, 3 e 4. Nesse ponto G, são 2 quadrículas de 9 por 9. Essa e essa aqui. Essa parte da interpretação das quadrículas aqui é meio chata, mas... Então, vamos calcular o M e o N que eu falei para vocês, que a gente tem que calcular para poder determinar aqui a tensão vertical. Então, no ponto X, que é essa extremidade aqui, o M é 9, que é essa dimensão aqui, ó, tá? Dividido pela profundidade, que é 10. Isso dá 0,9. O N é a outra dimensão, 18 dividido por 10, que é a profundidade, dá 1,8. Então, isso. Se eu fizer, então, essa junção aqui, ó, 0,9 aqui, ó, com o N 1,8, ó, 1,8 estaria aqui, ó, 1,8 por aqui, tá? Então, 0,9 com 1,8 vai me dar, então, um IR de 0,19. No ponto X, o M é 4,5 pela profundidade 10, que dá 0,45. O N é 9 por 10, que dá 0,9. Então, fazendo 0,9 com 0,45, tá? 0,45, vai me dar, então, um IR de 0,106, tá? 106. Bom, lembrando, então, que M é o menor lado dividido pela profundidade e N é o maior lado de cada quadrícula dividido pela profundidade, tá? Então, eu tendo esses IRs, a tensão vertical é simplesmente eu pegar a carga, né, a carga distribuída e multiplicar por esse valor de IR. Então, o IR, que é a área de influência, é um multiplicador ou não, né? É um multiplicador da carga externa. Tá? E é bom compreender isso aqui. Eu não comentei ainda, mas agora que parece que está todo mundo em sala, eu comentei com vocês que eu ia no laboratório da universidade no sábado para ver o que tem e o que não tem. No caso de geotecnia, aliás, de solos avançados, a gente não tem quase equipamento nenhum disponível. Né? Tem equipamento, mas aquilo lá está o samba do crioulo doido, porque tinha um laboratório e depois todos os laboratórios da Vila Mariana vieram para cá. Então, estão todos acumulados, não dá nem para você entrar nas salas lá. Tá? Então, o que a gente vai fazer de aula prática? Vamos fazer sim, mas vamos fazer uma aula prática diferente.
que inclusive está no AVA de vocês. Tá? A primeira delas é exatamente calcular a tensão vertical por esse método aqui de Neumac. Então, vou passar para vocês depois, provavelmente amanhã, como é que é essa aula. Vocês vão me entregar um relatório dessa atividade. Tá? Pode ser em grupos de 5, tá? Faz um relatóriozinho. Na realidade, é um cálculo, né? Um cálculo, como esse aqui. E isso vai ser a nossa primeira aula prática dessa disciplina aqui. Então, vocês compreenderam como é que é o processo, né? Acho que sim. Eu determino, então, qual é o caso da área de influência, né? Dependendo, então, de onde está o ponto que eu quero identificar, qual é a tensão vertical. Né? Então, eu conto o número de quadrículas. Nesse caso aqui, como está na extremidade da área de distribuição de carga, né, na superfície, são 4 quadrículas. Né? Nesse caso aqui, aliás, é uma quadrícula só. Nesse caso aqui, em que eu tenho a carga vertical que eu quero saber está no centro da figura geométrica, e tem que ser um retângulo, viu? Não dá para aplicar para outro tipo de superfície, não. Então, eu tenho 4 quadrículas aqui. Tá? É a área de uma quadrícula multiplicado por 4. Nesse caso aqui, que eu estou na metade da extremidade de uma das laterais, né, seriam 2 quadrículas. Só que as quadrículas têm x vezes y. Essa daqui tem x vezes y. Então, e se tiver na outra metade também da outra extremidade, o cálculo é mesmo, são 2 quadrículas, 2 áreas de influência. E aí ele criou esse método aí, diferenciado, para não chamar de... Bom, e aqui eu coloquei uma tabelinha, resumo, né, do que a gente calculou, né? No ponto X, você tem, então, um M de 0,9, que sai aqui dessa conta aqui, ó. Ponto X, o M, menor lado dividido por profundidade. O N, menor lado dividido por profundidade. Tá? Número de quadrículas, 1, 4 e 2. E o IR, né, que a gente pega, então, nesse gráfico aqui, ó. Pega esse valor IR. Então, foi dado, então, que a carga externa é de 100 kPa. O sigma zero inicial aqui, ó. Sigma zero, 100 kPa. Então, agora sim, com o sigma zero, tá? A carga que eu vou ter, então, seria, calculando aí, né? O peso próprio daria 19, tá? E a carga nesse ponto aqui seria 0,1 vezes 0,19, que ia dar, isso aqui em quilonewtons, né? Ia dar, então, 19 kPa. A mesma coisa para as outras, né? Seriam, então, eu só distribuí o que foi feito, deveria ter sido feito. E calculei, então, aqui qual é a tensão vertical nos pontos solicitados, então, X, Y e Z do exercício. E não é pressão efetiva, hein? E um outro exemplo, só que esse aqui eu vou passar mais rapidamente, tá? Isso está num livro... Bom, peguei de um livro aí. Tá?
É um método mais utilizado aí, mas, bom, vamos lá. No exemplo 3, uma construção industrial apresenta uma planta retangular com 12 metros de largura, 12 metros de largura e 48 de comprimento. Isso aqui é a planta da construção industrial, né? E vai aplicar ao terreno uma pressão uniforme, pode ser uma laje radier, pressão uniforme distribuída de 50 kPa. Determinar o acréscimo de tensão segundo a vertical nos pontos. Nos pontos A, B, C e D. E a 6 e 18 metros de profundidade, aplicando a solução de Newmark. Então, aplicando aquelas figuras de área de influência, no ponto A aqui, ó, eu tenho 4 áreas parciais, 4 quadrículas de 6 por 24. No ponto B e no C, né, eu tenho, então, 2 áreas parciais de 12 por 24. Nesse ponto B eu tenho essa e essa. Nesse ponto C eu tenho essa e essa. E no ponto D, né, ponto D, cadê o ponto D? Nesse caso aqui é a área toda. Seria 48 por 12. 48 por 12, uma área só. Então, dependendo do ponto em que eu queira calcular, né, eu tenho uma área respectiva. Isso não quer dizer que o ponto tem que ser no meio aqui e no meio aqui. Ele pode ser em outra posição, só que ele vai ter quadrículas diferentes, né? Vai continuar tendo 2 quadrículas assim, sim, só que uma maior e outra menor. Mas o resultado dá o mesmo. Ô, professor, Oi? o senhor colocou aqui que no ponto D é a área toda, correto? Não. Está aqui, Não é, ó. não é 12 por 48? Não, ponto D. Ponto D, sim, 12 por 48. Tá. Então vamos lá. O ponto D está aqui acima do C aqui, ó. Não seria só esse quadradinho aí de Não, C para A e de B para D? não, vou te mostrar, ó. Está aqui, ó. Ponto X aqui, ó. Uma quadrícula com a dimensão toda. Ah, tá. Então tem que seguir esse aqui é uma tabela, né? Tem que seguir esse roteirinho, isso aqui, ó, esses casos aqui, ó. Entendi. Agora eu compreendi. Até as quadrículas também é uma tabela, né? Tá bom, Sim, então. sim. Tá ok. Mas valeu a sua pergunta, foi legal, viu? Professor, uma outra dúvida que surgiu por causa disso. Se o ponto D estiver abaixo do ponto C, no canto inferior, É a mesma coisa. usa o quadrículo todo. Sim. Tendo em qualquer extremidade, ó. Você quer ver? Isso aqui está nessa extremidade aqui, mas se tivesse em outra extremidade, seria do mesmo jeito. Tá? Porque a carga se distribui verticalmente, né? Você está vendo uma planta aqui. Tá? Tá, entendi. Bom, aí foi montada a tabelinha, como eu montei por outro caso lá, né? Para profundidade de 6 metros, para profundidade de 18 metros. Então, no ponto A, são 4 quadrículas de 6 por 24. No ponto B, 2 quadrículas de 12 por 24. No ponto C, 2 quadrículas de 6 por 48. No ponto D, 12 quadrículas, uma quadrícula de 12 por 48. Tá? Então, aqui são o número de quadrículas, né?
aqui quanto vai dar o M, né, que já é a divisão da profundidade do lado, né, dividido pela profundidade de 6 metros. Tá? Então, aqui nesse caso, seria 6 dividido pela profundidade de 6, que dá 1. Tá? E no caso de N, seria 24 dividido por 6, que dá 4. Tá? Aí, mediante esses valores aqui, eu vou no gráfico. Esse gráfico aqui, onde desse lado aqui, essa aqui são as curvas de M, essa aqui são as curvas, é a horizontal de N, tá? Aonde cruzar M com N, eu obtenho, então, o IR, que é o fator de multiplicação da carga distribuída. Então, calculou, então, o IR, tá? E depois fez, então, a multiplicação do IR pela tensão de, acho que era de 50, né? Acho que sim. Tensão, então, isso aqui é o IR, que deu 0,82, vezes a carga de 50, é o sigma inicial, 50 kPa. Aí me dá, então, 41 kPa e assim para as outras áreas. Então, esse caso aqui e esse caso aqui, a profundidade de 18, o que muda é só a profundidade. Tudo bem. As áreas de distribuição são as mesmas, né? As quadrículas são as mesmas. O M é diferente, porque mudou a profundidade. Tá? Então, com os M's e com os N's, né, eu calculo, então, outros valores de IR. Tá? E, portanto, eu tenho, então, tensões verticais menores. Tá? O que dá para perceber aqui? Dá para perceber, então, exatamente o que a gente tem falado. Quanto maior a profundidade, menor é a tensão vertical pela força externa, já que a área é igual, tá? Os pontos são iguais. O que só muda a profundidade, a gente vê que as tensões para as mesmas situações, no caso da profundidade de 18 metros, é muito menor do que para profundidade de 6 metros. Tá? Que corresponde, então, àquilo que a gente falou, nosso bulbo de tensões verticais, distribuição de tensão vertical. E o último método, eu insisti mais aqui nesse método anterior, Edu, porque ele é mais utilizado. Não sei por quê. É que ele tem uma exatidão melhor, uma confiabilidade melhor. E só, eu não sei se eu esqueci de falar, mas isso aqui se aplica para áreas retangulares. Né? Esse Newmark, para a área de atuação das cargas externas, ela tem que ser retangular, para que se possa dividir em sub-áreas retangulares também. Não dá, por exemplo, aplicar numa sapata com base triangular, não posso aplicar essa solução de Newmark. E eu não tinha falado, não. E a solução de Love. Não é solução do amor, não, viu? Love é o sobrenome dele aí. Tá? Essa daí só é aplicada para a fundação circular, tá vendo? Para a fundação circular. Tá? E distribuição uniforme. Tá? Então, a tensão vertical, ou sigma Z, né, ela é essa fórmula aqui, onde P é a tensão externa vertical distribuída, tá certo? R é a distância do centro dessa fundação circular, tá? É a distância.
Não necessariamente precisa ser R, se pegar R aqui dá na extremidade, mas pode ser qualquer distância a partir do eixo. Tá? E Z é a profundidade onde eu quero medir essa tensão vertical. E é simplesmente a aplicação dessa fórmula. E o fator de influência, né, tem um fator de, por exemplo, a carga, eu vou utilizar a mesma fórmula para determinar locais diferentes de tensão vertical, tem que ter uma correção. Essa correção é feita, então, com o fator de influência de 0. E esse fator de influência ele sai desse gráfico aqui, ó. Sai desse gráfico, onde aqui é a profundidade dividido pelo R, que seria essa distância aqui, ó, distância horizontal em relação ao centro da fundação circular. Opa. E aqui o R, né? E isso aqui vai me dar, então, uma relação que eu aplico para determinar, então, qual é a tensão vertical de uma sapata, pode ser um pilar também, né? De uma fundação circular. E está aqui o exercício proposto. Nós vimos os principais, pelo menos os que estão no livro didático de vocês, sobre cálculo de tensão vertical devido a cargas externas distribuídas e concentradas. Bom, o problema proposto, ele quer, então, como a gente viu lá no começo, ele diz que ele tem um radier circular com 2 metros de diâmetro, 2 metros de diâmetro. Será que chegou mais alguém? Deixa eu ver. Com 2 metros de diâmetro, tá? E essa fundação tem uma carga distribuída de 50 kPa. Como se dá a distribuição dessas cargas nas diversas profundidades do solo? Quais são as profundidades que ele está falando aqui? -3, 7 e 10, tá? 10 metros. Muito bem. Isso é que ele pediu para a gente fazer. Isso aqui, para calcular isso, né? Na realidade, ele não fez nessas profundidades, ele foi calculando de metro em metro, ó, para 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, está aqui os pontos A, B e C, esses pontos A, B e C, ó, A, B e C, para a profundidade de 1 metro, ou seja, quando a cota é -4, profundidade de 1 metro, quando a cota, então, é -4 metros, os pontos A, B e C. Então, ele determinou, então, as variáveis daquela equação e foi calculando, então, a tensão, até chegar na tensão, na profundidade de 6 metros, quando o ponto estiver a 1 metro de profundidade, ou na cota -4. E fez isso para o B, para o C, fez isso, repetiu para 2 metros, para 3 metros, para 4 metros, e fez, então, ele fez um perfil, né? Fez um perfil, tá vendo? 8 metros, 9 metros, 10 metros. Tá? Esqueci de falar também. Aqui tem 2 valores, tá? Porque tem que levar em conta que esse solo aqui está saturado, né? Então, para ter pressão efetiva, eu tenho que descontar a pressão neutra. Tá? Tudo aqui para baixo está saturado. Tá? Então, o que ele fez aqui de conta, ele
Estou indo ao contrário. Ele fez de conta aqui, ele está, então, descontando a pressão neutra, tá? Está descontando a pressão neutra. E fez isso para todas as profundidades. O cálculo, como foi feito? O cálculo foi feito exatamente como está marcado aqui nessa fórmula aqui, ó. Por essa fórmula aqui. E aqui a determinação do fator de influência. Esse fator de influência, ele já está aqui na fórmula, ó. Isso aqui está aqui dentro, ó. Só está dito aqui que essa parte aqui da equação é conhecido como fator de influência. Então, é só multiplicar a pressão vezes o fator de influência, ó. Então, a tensão vertical numa fundação circular, ela é a pressão inicial ou tensão inicial externa vezes o fator de influência. Isso que foi feito aqui para todas as profundidades, até chegar no menos 10. Tá? E aí tem um segundo problema proposto. Que é sobre acréscimo de tensão devido a um aterro. Como eu falei, carga externa pode ser qualquer coisa, um caminhão cheio, um trator que você coloque na superfície de um terreno, ele vai gerar. Ele é um agente externo, né, de cargas, né? Ele vai gerar um determinado comportamento no solo. Se esse solo não tiver capacidade resistiva para essa carga ao longo da profundidade, vai ceder o solo, né? O solo vai afundar. E em algumas situações, a ruptura, né? Não é simplesmente afundamento, o solo como um todo se rompe. Bom, então, numa obra industrial, você foi contratado para elaborar os projetos geotécnicos, compreendendo fundações das instalações, movimentações de terra e estruturas de contenção. Você recebeu do seu cliente o projeto arquitetônico, a planta de pilares, o levantamento topográfico e as sondagens. No momento de analisar as movimentações de terra, você analisou as cotas do projeto arquitetônico, as cotas do levantamento topográfico e concluiu que um grande aterro deveria ser executado para fazer essa obra industrial. Este aterro terá 3 metros de altura e será utilizado material de área de empréstimo com peso específico igual a 20 kN por metro cúbico. Pelas sondagens, o solo do local da obra é uma argila siltosa, com peso específico de 18 kN por metro cúbico. E o nível d'água não foi encontrado, ou seja, é seco, não tem lençol freático, não tem água nesse solo aí. Qual será o acréscimo de tensão por esse aterro aí? Bom, apesar do enunciado ser longo, né? Então, o que foi dado aqui? Foi dado que a altura de aterro é igual a 3 metros. Né? E a altura da água é 0, não tenho. E o peso específico da Terra é 20 kN por metro cúbico. Tá? Então, a tensão vertical, que é aquela que é causada na base desse aterro aí, devido aos 3 metros de altura, é simplesmente o peso específico vezes a altura. Isso dá 60 kN, ele quer saber na superfície, né? 60 kN por metro cúbico. Simples assim. O enunciado induz a gente a pensar, né? Mas a resposta é muito simples. Né? Professor, em solos que apresenta liquefação, entraria a parte da água, mas teria todo um outro cálculo ou seria É um basicamente outro cálculo ainda super sofisticado, viu?
super sofisticado, não usa nem essas fórmulas aqui, porque é um meio termo entre o sólido e o líquido, né? É complicado isso daí. Ah, tá. Então já não entra nessa parte agora. Não, Vai não. ter alguma matéria específica que vai ver isso ou simplesmente vai passar batido? Não, não vai ter, não. Isso Hum. daí é tão pouco estudado, né? Ainda é uma novidade. Não é fácil você ter, então, essa situação aí. Eu vi, acho que essa semana passada, no LinkedIn, apareceu isso aí, né? Mostrando aí esse solo se deforma e volta à posição real. Ele é super elástico, né? Super elástico. Sim, conforme o movimento ele vai literalmente virando água e depois ele volta. Então, é um caso totalmente diferente de tudo que a gente está vendo aqui, né? Se a gente lembrar, aqui no começo, as condições para que essas fórmulas sejam aplicadas, né? É que o solo tem que ser contínuo, homogêneo e isotrópico. E as deformações sejam lineares. Então, esse caso aí não atende. Ah, então no caso ali, o solo com liquefação é uma exceção à regra. É uma exceção. É uma exceção, então, eu nem saberia como calcular, viu? Não saberia. Quando acontece isso, eu só vi acontecer uma vez, né? É uma situação de obra, né? Não estava previsto isso e aconteceu. Teve que fazer remoção total do solo, substituição. Ah, e nesse caso, então, ele simplesmente remove e coloca outro solo. Exatamente. Hum. Cada caso é um caso, né? Estou falando de uma situação que eu vi. Aí depende na hora lá, né? É, Porque também tem outras formas de mexer no solo. aí eu já não sei, não saberia qual é a fórmula mais adequada para fazer isso. Mas com certeza, se você jogar concreto lá, com certeza. Vai Mas depender do custo-benefício. exatamente, e mais, você joga concreto lá, mas qual é a quantidade qual é o concreto que você quer, qual é, sei lá, talvez fincar estaca, né, para aumentar a resistência do solo, não sei, eu não saberia como fazer, não. Quando surgir esse problema, eu vou estudar. Beleza aí, então? Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. E obrigado, Então, Adriano, também. oi? Me ajudem aqui a resolver essas três questões aí e depois vocês estão dispensados. Vamos lá, então? Na sessão, na unidade 1, sessão 3, o primeiro exercício. Fala, você foi contratado para ser engenheiro responsável pela elaboração do projeto e execução da obra de uma caixa d'água circular. Falou em caixa d'água circular, só que ela está apoiada no solo, né? Está apoiada no solo. Considere como premissas do projeto que a caixa d'água será apoiada diretamente sobre o solo e deverá ter um raio de 15 metros e aplicará uma tensão de 80 kPa. Isso é o peso da água mais o peso da caixa, né? O peso da água mais o peso da caixa. Assinale a alternativa que mostra corretamente o acréscimo de tensão no centro de aplicação da carga a uma profundidade de 24 metros. Falou em circular, é essa fórmula aqui, ó. Aqui. Essa aqui, ó. Onde o Z é 28 metros e o raio é 15 metros, não é isso? Não, o diâmetro é 30 metros. Acho que é isso, vamos ver. O raio é 15. Ela quer saber, então, qual é, então, o acréscimo ΔZ. Isso aqui é 80 kPa. Isso aqui, o raio, ele quer saber exatamente no centro, então é zero. Tá? Então, vai ser isso aqui. Ó, o resultado disso daqui vai ser
vai ser 0, não, vai dar 1 aqui, 1 elevado a 1,5, menos 1 multiplicado por 80. Quanto dá esse valor aí? O raio não é 15 metros, ele quer saber assinale a alternativa que mostra o acréscimo de tensão no centro de aplicação da carga a uma profundidade de 20 metros. Então, o centro é aqui, ó. Centro de aplicação. Tá. A minha é 0. Vamos ver se dá certo isso daí. Então, seria 50 que multiplica. Vamos resolver isso aqui primeiro. Isso aqui dá 0, mais 1 dá 1, isso aqui dá 1. 1 elevado a 1,5. Dá 1 também. Menos 1 dá 0. Se o R for considerado 15, ele dá aproximadamente 32. 32? Se o R for considerado 15. Eu achei isso também, professor. Porém, 31, como dá 0, se for o R for 0, vai dar 0 o resultado. Então. Isso aqui está errado, viu? O resultado dá 0. Se for 15, dá aproximadamente 32. Achei isso também. Então. O enunciado aqui está errado, porque no centro de aplicação, mas o centro de aplicação seria com o R igual a 0, tá certo? Mas não é isso que ele quer. Ele quer com raio igual a 15. Está mal escrito esse enunciado aqui. Tá? Tá. Então é a letra E. Ele está aí mesmo. 15, ó, tá vendo? Tudo bem? Vamos para outra. Eu fiz aqui no processo usando a equação, mas eu poderia também usar o gráfico, né? O gráfico também dá certinho. Professor, volta uma imagem anterior, por favor. Aí. Beleza, pode prosseguir. Também usando o gráfico também dá certo. O gráfico é mais complicadinho, mais chato de usar, mas também dá certo. Tá vendo? Eu calculo o x sobre o raio e o z sobre a profundidade, né, o espaçamento, né, sobre o raio, e entro nos gráficos aqui com essas medidas aqui, né, e consigo, então, o ZR, tá, e o XR igual a 0, e o ZR igual a 1,6, tá, e então eu vou ter 0,4 vezes 80. É esquisito isso. Tem alguma coisa que eu fiz errado aí, mas dá para usar o gráfico também. Bom, a segunda. Quando se aplica uma carga numa superfície dos solos em uma área conhecida, os acréscimos de tensão, que é a tensão vertical, né, em uma profundidade qualquer, são limitadas à projeção da área carregada. Nas laterais da área carregada também irão ocorrer acréscimos de tensão, que devem ser somadas às tensões devido ao peso próprio, para ter a tensão efetiva, né? Newmark partiu da equação de Boussinesq e seus estudos permitiram a aplicação desse conceito em diferentes tipos de geometria, desde que elas sejam retangulares, né?
Desde que retangulares, aqui, ó. Sim. Tem um marque, né? Desde que elas sejam retangulares. Você pode subdividir em retangulares. Isso aí. Então, seria a alternativa A, concordo aí? Sim. Ô, professor, só uma pergunta. Fale. A subdivisão retangular, ela tem que ser, se ela for dividida em 4, também tem que ser retangular, correto? Sim. Não necessariamente não. Tem que ser quadrícula. Não tem nada demais o A ser igual ao B. Entendi. É que na pergunta ela já especifica, né, que já tem que ser, desde que seja retangular. Só que Mas o quadrado também é um retângulo. É um retângulo de lados iguais. com as 4 partes iguais, né? É. O retângulo são 2 partes. Não. O Dois. quadrado é um retângulo de lados iguais. E o retângulo é uma figura com lados diferentes, mas perpendiculares. O quadrado também é. É. Então, pode usar, sim, sem problema, tá? Ok. E a terceira. Pode-se considerar que o solo é um material elástico, regido pela lei de Hooke, que a gente viu lá no começo, lá. Assim se tem a relação tensão versus deformação independente, podendo ser ou não linear. As cargas impostas por uma fundação geram, carga de fundação é carga externa, né? Geram uma distribuição de tensão vertical, que varia de acordo com a posição e a profundidade. Considere as afirmações a seguir como hipóteses que devem ser consideradas para a aplicação da teoria da elasticidade. Quem não estava aqui, ó, logo no começo a gente falou das condições para aplicar, então, essas fórmulas aqui. Ó. Hipóteses para a gente poder aplicar. O solo tem que ser contínuo, homogêneo e isotrópico. A relação entre as tensões e as deformações é linear. As tensões no solo são distribuídas em linhas isóbaras que formam o bulbo de pressão. Bulbo de pressão é isso aqui, ó. Então, terceira. Considera as afirmações a seguir como hipóteses que devem ser consideradas para a aplicação da teoria da elasticidade no solo. O solo é contínuo, homogêneo e isotrópico. Certo ou errado? Certo. Certo. A relação entre as tensões e as deformações é linear. Certo ou errado? Certo. Certo. Terceiro, o solo está completamente seco. Errado. Errado. A fração argilosa no solo encontra-se acima de 75%. Não tem nada disso. Não tem nada a ver. Então, qual é a alternativa? Hã? É a B. A B. Concordo com você. A B. Acabamos, então, aqui. Como eu disse para vocês, essa disciplina aqui, a antiga geotecnia, ela vai ficando chatinha à medida que a gente vai avançando. Por isso, se não entender alguma coisa, pergunta, porque depois vai fazer falta, hein? Ela é muita leitura, né? Muita leitura e muito cálculo também. Estava lendo o KLS dela. Tem muita coisa lá que tem que ler várias vezes.